Então, por que há tantos cristãos bem intencionados que amam a Deus com falta dessas coisas? A resposta é: nós não estamos ocupando a nossa posição no lugar celestial com Jesus. Nós não estamos vivendo a vida ressurreta. Simplesmente nós não estamos vivendo a vida ressurreta. Você se identificou com a morte de Jesus na cruz, você vive para tentar mortificar a sua carne, mas você ainda não entendeu que Jesus ressuscitou e ainda não se identificou com a sua ressurreição, porque a hora que isso acontecer, você passa a viver a sua vida ressurreta. O que ocorre quando nós não estamos assentados nesse trono à destra do Pai em Jesus? Paulo deixou claro aqui: para ter fluxo de bênção, fluxo de unção, fluxo de vida de Cristo fluindo através de nós, nós temos que estar assentados com o Senhor na sala do trono nos céus. Agora o problema começa quando o inimigo da sua alma passa a devastar a sua vida, a devastar a sua família, a devastar a igreja, sem ser desafiado. Ele prossegue livre, ele prossegue enganando-os muito no próprio corpo de Cristo, ele prossegue causando desespero, causando confusão e trazendo ruína, até para aqueles que serviram a Deus por uma vida inteira. Há muitos na igreja hoje desabando, cedendo à pressão dos problemas que estão ao redor, perdendo de vista a vitória que está em Cristo Jesus, a vida abundante que Ele conquistou para nós, porque Ele disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Poucos cristãos creem ser possível viver a vida celestial nesses tempos difíceis. Na verdade, a grande maioria só está tentando sobreviver, de culto em culto, de aconselhamento em aconselhamento. Eu tive uma semana terrível, por favor me dê alguma coisa que me ajude a chegar até amanhã. Que evangelho glorioso é esse? Que herança que é essa? É isso estar assentado em Cristo Jesus? A maioria das pregações hoje, elas se concentram em atender as necessidades das pessoas, ao invés de ensinar sobre a vida vitoriosa que nós temos em Jesus. Os pastores estão desesperados, estressados, esgotados, oferecendo suprimento para que o povo sobreviva mais uma semana. Só que essas mensagens negligenciam completamente a sala do trono e o posicionamento celestial que nos foi dado em Cristo Jesus. Diga para o seu vizinho: você precisa ter os olhos do seu coração iluminados. E o que o Espírito Santo quer fazer hoje é iluminar os olhos dos nossos corações. Efésios 1, 17 e 19 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meu Deus, olha o que a sua herança está dizendo a seu respeito. Você tem um testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Você tem um testamento que é seu, e no seu testamento está escrito que o Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vai te conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, não aquele conhecimento superficial e marginal, mas no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos não físicos, mas os olhos do seu coração, para te mostrar qual é a tua chamada, qual é a riqueza da glória da sua herança,
qual é a suprema grandeza do seu poder. Paulo está dizendo aqui: eu oro para que Deus lhes dê uma renovada revelação, para que Ele abra os seus olhos para o chamado que vocês têm. Eu peço a vocês uma nova compreensão em relação à sua herança, às riquezas que em Cristo te pertencem. Há um poder arrebatador que Deus quer liberar em você. É o mesmo poder que estava em Jesus. Sim, o mesmo poder que está em Jesus, no Jesus celestial entronizado, está em vocês agora mesmo, nesse exato momento. Que o Espírito de Deus despedace todo sofisma que vem aprisionando as mentes e os corações. Que haja um despertamento espiritual, que haja revelação, que haja entendimento, e que a igreja nessa era se desenvolva até o ponto em que possa alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Aí lá em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Como é que nós devemos nos examinar? Ele está exortando a igreja: se examina para ver se você realmente está na fé. Para ele dizer algo assim é porque talvez houvesse pessoas ali que confessassem Jesus com os lábios, mas que não estavam realmente na fé, que na hora do desconforto, da tribulação, da necessidade, perdiam a fé. Vê se você realmente está na fé. Como é que nós nos examinamos? Você pega a palavra de Deus e você a coloca como uma régua, aí você vem e começa a se medir. O contraste só pode ser criado quando você compara a sua vida àquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí você tem que começar a se perguntar: eu venho cedendo ao pecado constantemente, ou eu uso os recursos do trono de Deus para resistir ao diabo e às suas tentações? Eu acesso o poder de Deus para vencer o pecado? Eu vivo continuamente feliz? Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho esse descanso que Jesus prometeu a todo cristão sem exceção? A vida no trono de Deus em Cristo Jesus não é uma fantasia, não é um ilusionismo teológico, é uma provisão tornada possível a nós através da cruz de Jesus Cristo. Agora, se eu não posso ver o seu poder em ação em mim, então eu não assumi o meu lugar nele. Isso só acontece no dia em que você olha para a sua vida, faz essa avaliação e clama: é preciso haver mais do que isso, tem que haver alguma coisa além disso. Todos os planos que eu tinha não são nada, os meus sonhos desmoronaram, foram destruídos. Tem que haver alguma coisa além, porque eu vivo como escravo dos meus medos, como escravo dos desejos da minha carne, só que eu não aguento mais isso. E algo acontece quando você admite, quando você traz o que está nas trevas para a luz. Algo acontece quando você diz: eu amo a Jesus, mas eu não estou experimentando a vida no trono. Eu amo a Jesus, mas eu estou tão distante dessa vida proposta no trono. E aí nesse momento você começa a receber revelação, você começa a receber iluminação. O próprio Deus te escolheu. Se não fosse por essa eleição, você não estava aqui hoje. O próprio Deus te escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. O próprio Deus te escolheu, e não para uma vida sem alegria, não para uma vida em desespero sobre a opressão do inimigo, mas para você ter nele uma posição celestial. E chegou a hora de você olhar para o alto e assumir a sua posição em Cristo Jesus e reivindicar esse lugar em Cristo. Só há um caminho para o trono, e você não chega lá fazendo cursos, você não chega lá
nesse lugar celestial, com graduações acadêmicas, você não chega lá com boas obras. O único caminho em direção à vida do trono é por meio de um sacrifício vivo. Paulo disse assim em Romanos 12:1: apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe qual que é a diferença de quem serve a Deus para quem serve a espíritos malignos? É que quando você serve espírito maligno, eles pedem sacrifício dos outros, sangue dos outros sendo derramado. Quando você serve a Deus, é o seu sangue que derrama, é o seu sacrifício. Você paga o preço. Você paga o preço. Você não chega nesse lugar celestial sem pagar o preço. Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, vamos lá? Estão comigo? Paulo só ensina o que aprendeu, porque esse homem foi rejeitado, foi tentado, foi perseguido, foi surrado, foi aprisionado, foi vítima de naufrágio, foi apedrejado, e mesmo assim ele declara: em todas as situações eu vivo em contentamento. E você aí, com qualquer coisinha, já reclamando, murmurando, ameaçando abandonar Jesus, tirando a mão do arado.